Isabel Branquinha! Pedro Amaral! Isabel, deixa eu te perguntar, você gosta de romances policiais? Eu gosto. É, Gosto. uma coisa suspense. Por acaso você já assistiu isso no teatro? Olha, assistir eu já assisti. Ah, Mas eu acho que eu não posso falar sobre isso, posso? vamos deixar quem realmente entende sobre isso falar? Eu acho melhor. Então, por favor, a nossa vinheta. E já estamos com ele aqui no nosso foyer e eu vou apresentá-los pra vocês, porque hoje o nosso convidado é aqueles que a gente fala não podia faltar no foyer, né? Olha, Então vamos a ele, que é ator, autor e diretor brasileiro. Ele já passou por diversos cantos do mundo na teledramaturgia. Vai de delegado a romancista, de doutor a figura bíblica. Com vocês, Marcelo Airoldi. Palmas, por favor, estudo Salve, palmas, salve. por favor. que delícia. Olha, se a gente fosse trazer tudo nessa bio, a gente não ia parar de falar nunca, né? Ah, então tem um... Haja não tem personagem. fim, né? Foi um resumo essa bio, mas porque a gente ainda tem muito tempo pra discutir tudo o que você já fez, ou pelo menos dar uma pincelada em cada coisa. Uhum. E a gente abre então pro nosso primeiro quadro, que é o Vem Cá, Te Conheço. O nome é extremamente sugestivo, mas Isa, por favor, como vai funcionar o Vem Cá, Te Conheço? O Vem Cá Te Conheço é um quadro em que a gente traz curiosidades da sua vida, Marcelo. Que provavelmente você sabe. A gente, talvez, mas a gente espera que vocês aí de casa não saibam. Assim esperamos. E vamos à nossa primeira curiosidade, então. Vamos? Marcelo, é verdade que você já foi office boy? É verdade que eu já fui office boy. Foi o meu primeiro emprego registrado. Eu trabalhava na Sadia de alimentos. E aí fui procurar emprego, me aceitaram para ser office boy. E eu fiquei alguns anos trabalhando de office boy eu sou de Barueri. Eu nasci em Barueri. Eu trabalhava num bairro de Barueri chamado Alphaville. E aí foi o meu primeiro emprego. E era um emprego que eu adorava, assim, na verdade, porque ele me dava a chance de começar a pagar os meus cursos de teatro, né, que eu já queria fazer na época. É aí que eu queria chegar. Esse emprego, ele era anterior ou ele já estava, de alguma forma, transitando junto com a sua tentativa de ingressar uma carreira profissional na arte, no teatro? Naquela época, como eu era menor, hoje em dia não sei como funciona os cursos profissionalizantes, não sei como são. Mas na época você só podia se profissionalizar depois dos 18 anos. Então eu tive que fazer, eu acho que hoje é assim também, mas eu já fazia oficinas de teatro, né, as que eu tinha acesso, as que o meu pai me ajudava a pagar quando podia. Mas aí esse emprego me ajudou a entrar mesmo de cabeça nos cursos de teatro, que já era o que eu queria fazer. Só que eu tinha que ir para São Paulo, ou vir para São Paulo, né? Eu pegava o trem para poder vir para São Paulo estudar Era teatro. tudo aqui, Era os tudo aqui, cursos. porque lá não tinha absolutamente nada ainda, né? Assim, Aliás, eu fui o primeiro professor de teatro da cidade de Barueri, que nem é uma cidade pequena, não é uma cidade... É grande São Paulo, não é interior. Sim. Mas o primeiro professor de teatro que a prefeitura teve fui eu. Depois que eu era o único. É por isso que eu achei interessante você dizer que vinha pra São Paulo. Eu falei, lá não tinha como nada? assim, né? Como Não assim? tinha, não tinha, não. Mas da onde veio essa curiosidade do teatro? Eu entendi, você precisava do emprego, enfim, pra pagar esses cursos, tudo isso, mas da onde veio numa cidade que não tinha o curso? Pedro, O que te desperta? é muito maluco, né? Quem faz teatro há muito tempo, ou Com desde certeza. criança, ou tem essa vocação, ou essa identificação Sim. com o teatro. Porque eu me lembro de fazer cenas na escola. Eu fazia os trabalhos de escola, por exemplo. Alguns eu até apresentava meio no formato de teatro, mas eu nunca tinha visto uma peça de teatro. Eu acho que eu vi uma peça de teatro quando eu comecei a estudar teatro. Porque eu vinha para cá ver, porque para lá não tinha, né? Não tinha nem teatro, não tinha nada, nem teatro na escola. Quer dizer, a gente fazia teatro na escola, mas eu quero dizer, não tinha um palco, né? Tinha aquele... no pátio, era uma escola estadual, ainda no final da ditadura militar, que acabou em 85, né? A escola ainda tinha um vínculo com isso, era uma escola estadual, então não tinha um incentivo nenhum à arte, absolutamente, ao contrário. Mas eu tive uma sorte nesse sentido, porque a minha professora do primário, você vê como tem a ver com, né, quem alimenta a tua vocação. Primeiro que os meus pais sempre me apoiaram, assim, na época
mesmo sem saber o que era exatamente, eles sempre me apoiavam. Mas a minha professora, ela era, mesmo nessa época, quando eu tinha de 7 a 10 anos, do primeiro ao quarto ano, ela dava aula de artes além do currículo da escola. Então, quem podia comprar, por exemplo, uma tela e tinta, ela ensinava pintura. Quem não podia e levava retalhos, ela ensinava tapeçaria. Então, e aí a gente podia. Isso já é um universo de criação, um universo sim. que você pode desenvolver a criatividade. Então, para mim, foi muito importante, porque não havia preconceito com relação às outras pessoas na escola, nesse período, com o teatro, que existia, por exemplo, nas outras turmas, que não tinham esse incentivo, esse estímulo da professora, né? E ela era uma professora muito especial mesmo. E tanto que era extracurricular, ela dava por conta própria, Sim. num horário, ela fazia os horários dobrados dela para poder trabalhar com as crianças de outra forma. E interessante você contar que depois você volta para a cidade, depois desses cursos, e se torna professor de teatro. Quer dizer, eu morava lá, Sim. né? Eu estudava aqui, morava lá, Uhum. e aí foi muito maluco, porque como eu fiquei estudando muito teatro nesse período, fazia tudo quanto era curso, depois, quando fiquei maior, comecei já a fazer os profissionalizantes. A prefeitura de Barueri, na época, 1990 e 91, a prefeitura abriu os cursos de artes. E foi muito curioso, porque eles abriram cursos de dança, música e artes plásticas, e não teatro. Por sorte. Porque eles fizeram uma seleção de vários profissionais dessas áreas, e por algum motivo eles não colocaram teatro, não sei nem se perceberam isso na época. E aí se deram conta, num determinado momento, antes de começarem as aulas, que faltou teatro no concurso, era um concurso público. E aí tiveram que contratar alguém de teatro, começaram a entrevistar as pessoas que pudessem dar aula. Sim. E eu trabalhava aí já não mais de office boy, mas trabalhava numa contabilidade tinha que ganhar a vida, né, de algum Claro, jeito. Vendia sim. ovo, eu vendia ovos, vendia camiseta, vendia tudo que eu podia. E aí trabalhava numa contabilidade, um amigo me ligou, um amigo jornalista, falou, Cello, que é o meu apelido, né? Para quem me conhece, Cello, ele falou assim, cara, eles estão procurando um professor de teatro, e você é a única pessoa que faz teatro do nosso grupo, nosso bairro, tudo que eu conheço, vai falar com eles. Aí fui, me entrevistaram, eu super jovem, tinha 19 anos, mas era para começar a dar aula para crianças e tudo. Eu super bem intencionado, porque era, né, e era uma felicidade. Imagina você com 19, 20 anos trocar um emprego de uma Claro. contabilidade. E na Nossa época Senhora. eu fui ganhar mais dando aula de teatro. Olha! Isso é um ponto Melhor muito ainda. É importante. muito. Pô. Aí eu falava, eu nem acreditava, era um sonho, foi maravilhoso. Então aí eu considero o primeiro passo profissional, de fato. Foi seu primeiro passo, Nesse recebendo sentido. por fazer teatro. E por falar em Barueri, em dar aula de teatro, a gente tem mais uma curiosidade que caminha nesse lugar. Depois você acabou dirigindo o Departamento de Cultura de Barueri, é isso? Foi. Durante. Eu entrei na EAD, na ECA, em 94. Então, eu já dava aula lá na prefeitura. Entrei na EAD em 94 e fui morar em Londres em 95 para estudar teatro. Meu irmão morava lá na época, trabalhava lá. E aí eu tive essa oportunidade, falei, então eu vou aproveitar, né, que tem família lá, e fui estudar teatro em Londres. Eu já dava aula, então eu saí da prefeitura, pedi demissão para poder ir para Londres. Saí da EAD, um ano. Quando eu voltei, depois de um ano, que era o tempo que eu queria ficar, tinha os cursos que eu já tinha escolhido e tudo, eu voltei para Barueri e fui trabalhar numa pequena emissora de TV que tinha lá da cidade, local, né? E aí eu fazia jornalismo, apresentava o programa, escrevia o programa, fazia tudo, era muito legal, aprendi muito, aliás. E em seguida eu fui convidado, então, para participar de um grupo que ia coordenar a cultura de Barueri, com um secretário novo, um prefeito que já tinha um teatro na cidade, ele foi fundado em 1992, hoje é um novo teatro, aquele teatro foi demolido, foi feito muito maior, uma Praça das Artes muito legal que a cidade tem.
E aí eu lembro que eu fui... É uma experiência engraçada, porque eu fui promovido antes de ser contratado. Porque tem os períodos de contratação do serviço público e tudo, e o secretário da época me convidou para fazer parte dessa equipe e eu não ia ser diretor do departamento. Mas aí quando eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhando voluntariamente durante um período. E como eu conhecia toda a cidade, toda a estrutura das escolas de arte, porque já tinha dado aula há Sim, alguns já anos, conhecia tudo. então foi muito fácil para eu poder entrar nessa equipe e propor uma série de coisas. E ele, como jornalista, aliás, era muito interessante, era jornalista, mas tinha uma visão muito interessante do que era uma Secretaria de Cultura. E então não era para ter o cargo de direção, e esse cargo naquelas estruturas de cargos da prefeitura tinha um cargo de diretor que ele estava procurando. Então ele falou, eu lembro que quando ele falou, olha, eu te chamei para ser subdiretor de cultura, mas eu vou te promover antes de você ser contratado e você vai dirigir o departamento. E aí era muito legal, porque eu dirigia todo o departamento de cultura, que envolvia não só as oficinas de artes, mas como a programação do teatro também, por exemplo. Então, eu que fazia a programação do teatro, além de fomentar o uso do teatro, ou dos espaços públicos, com pessoas da cidade, né? Trazia gente de fora, espetáculos profissionais e tudo, mas sempre com a ideia de intercambiar, de ajudar quem estava começando. Eu tô falando de 1997, né? Sim. Alguma coisa assim. Mas se já começou naquele período, então o movimento que nós, de uma certa forma, inauguramos desse crescimento ou estímulo à produção cultural na cidade de Barueri. É muito legal. Muito legal. Muito bom. Isa, temos mais curiosidades? Temos, eu vou continuar nessa linha. Continue nessa linha. Que eu achei muito interessante. Acho que dá pra gente trazer um pouquinho mais. Porque nessa sua caminhada, Marcelo, você foi criando e fundando alguns grupos também de teatro. E parece, pelo que a gente entendeu, que algum deles também é voltado para projetos sociais. Conta pra gente como é que é essa sua caminhada em fundar grupos e tudo isso. Quando eu depois, dirigindo o Departamento de Cultura de Barueri, quando mudaram as gestões de prefeito, né, muda e tudo, eu Sim. acabei saindo de uma das gestões e fui coordenar o grupo de teatro de um projeto chamado Vizinho Legal, que hoje se chama Projeto Palco. Ainda existe. Existe e é incrível. O Leandro Oliva que coordena. Aliás, um dia tragam o Leandro aqui para falar desse projeto dele, porque é um projeto que acontecia no bairro do Jaguaré, aqui em São Paulo, que era voltado, obviamente, para jovens em situação de risco e tudo mais, da comunidade. E aí eu comecei dando aula de teatro lá, depois de uma seleção que fizeram, e logo comecei a coordenar a companhia. A gente resolveu fazer uma companhia de teatro, Vizinho Legal. E eu lembro perfeitamente, assim, de conversas minhas com o Leandro, e a gente falava assim, imagina se a gente conseguir fazer com que esses jovens continuem estudando teatro, continuem achando no teatro um caminho profissional, remunerado, que descubra a sua vocação dentro do ofício, né? E não só do teatro, mas como eu coordenava a companhia. E lá na frente, eles possam, era o nosso objetivo, substituir a gente nas aulas. Eles darem aulas para a comunidade, para a própria comunidade. E assim, todo ano, até hoje, o projeto, aliás, quem puder colaborar, chama Projeto Palco. Você pode, pelo imposto de renda, fazer isso, imposto de renda pessoal. Sim, sim. Você pode se voluntariar, a ajudar, a contribuir financeiramente, porque sempre, todo ano, precisa de uma verba para pagar os profissionais que vão dar essas aulas. Até hoje é a grande luta, né, desses projetos sociais, ou socioculturais, enfim. E muitos alunos, que foram meus alunos, continuaram estudando, foram fazer faculdade de teatro e hoje dão aula no Projeto Palco. São atores profissionais e dão aula no Projeto Palco. Então, nada mais... Porque como é que você mede, como outras profissões, estatisticamente, se isso funciona ou não? Ainda mais no Brasil, que não tem essa cultura com relação a cultura, né? A cultura da estatística com relação à cultura, porque é fundamental, às vezes, para você, inclusive, pedir um apoio,
um patrocínio e tudo que você mostra o quanto a cultura no Brasil gera renda e gera emprego. E nós nunca fomos CLT, por exemplo, não é? Então, e aí essas crianças, na época, agora jovens, já adultos até, que faz bastante tempo isso, coordenam hoje o curso de teatro do Projeto Palco. Então, isso é maravilhoso, é a prova de que é, sim, uma profissão legal, que deixa as pessoas felizes e que contamina a comunidade e serve de referência da própria identidade. Porque a gente viu isso acontecer no Projeto Palco. É muito legal. Marcelo, e aí, é uma pergunta muito pessoal agora, não tem nada a ver com o nosso Vem Cá Te Conheço, mas que eu fiquei com curiosidade. Você deu aula em Barueri, depois deu aula em projetos, enfim. Qual é a sensação? Escola Waldorf também dei aula há muito tempo, escola antroposófica, muito legal. E qual é a sensação de encontrar esses alunos hoje, assim, quando você tá no palco e algum deles vem, conversa com você e fala, cara, fui seu aluno. Isso acontece muito? E qual é a sensação Acontece, disso? assim, não acontece com muita frequência. Mas, por exemplo, eu gravei uma novela há pouco tempo com uma ex-aluna minha. Isso foi muito legal, foi muito legal. A Carol, ela foi aluna minha no Micael, que é a escola antroposófica, a escola Waldorf, e seguiu carreira profissionalmente, né? Então a gente acabou trabalhando não no mesmo núcleo da novela, mas na mesma Qual novela. novela? Então fiquei muito feliz quando a gente né, se encontrou. Sim. E a gente acabou fazendo um curta-metragem também, juntos, que quem dirigia era uma outra aluna. Nossa, Uma outra aluna super minha. intercâmbio. Então foi muito legal. E justamente chamaram, porque falaram, pô, vamos chamar o Airold, né, o professor, o nosso professor, para dirigir o nosso primeiro projeto profissional. E era um curta profissional e tudo. Então a Gulani, que produziu, inclusive, porque ela é Gulani, a menina. E foi muito feliz assim, esse encontro da gente. Esses meninos do Projeto Palco, né, é muito legal. Gente com quem eu trabalhei nos grupos de teatro lá de Barueri e que fazem novela hoje. O Ricardo, por exemplo, foi meu aluno, que fez o Lula, por exemplo, no filme. Ele foi meu aluno, é meu amigo hoje, né, desde aquela época, mas foi meu aluno. Então tem uma série de pessoas que estão trabalhando e que a gente se cruza no trabalho ou que eu vejo fazendo televisão, fazendo teatro, fazendo um monte de coisa. Tive bastante alunos. Maravilha. Deixa eu ver aqui se a gente tem mais alguma Tem coisa. mais alguma, Isa, que você queira puxar? Olha, tem tantas coisas. Mas tem uma em especial, que aí é uma coisa, mais uma vez, extremamente pessoal. E é só porque eu assistia e eu achava maravilhoso e eu queria saber tudo sobre como funciona. Marcelo, como foi para você participar de Bake Off? Bake Off Eu vou de 880. Celebridades. Olha, eu adoro cozinhar. Adoro cozinhar. É um dos prazeres que eu tenho. Eu tô até criando com a minha esposa um programa de gastronomia. Que legal. É. Mas eu não faço doce. Ou não fazia doce. Não fazia. Não fazia. Porque você desempenhou bem. Fui até a final. Oh, Bake Off Celebridades. Eu fui até a final. Terceiro lugar, não foi? Terceiro lugar. Eu fiquei, exatamente, de 16 pessoas foram eliminando. Eu saí do Bake Off, voltei na repescagem e não saí mais até a final. Olha que mérito, né? Que mérito. Maravilhoso. Claro que ali, o que era legal é porque assim, nós não éramos, ninguém era confeiteiro, né? Então era muito divertido fazer, porque as pessoas acham que a gente não, muita gente acha que a gente não faz os bolos de verdade, né? Que é tudo montado, e não é, não, a gente faz o bolo, a gente tem que saber fazer o bolo, inclusive um deles é completamente... Tem um ou outro que até você já sabe como organizar, como fazer, você vai estudar, vai pensar. E eu entrei faltando uma semana para começar o espetáculo. O espetáculo, perdão. O reality. O reality. Então, eu nem sabia que ia fazer. Então, eu não fui estudar muito, né? Mas aí, eu até fui com o pé atrás. Falei, puta, vou sair no primeiro dia, né? Eu vou fazer o primeiro, já não vai dar certo. E aí, fui pegando gosto pela coisa. Fui estudando, fazendo... E pegando minhas receitas e tudo. E a Carolina, a minha esposa, é uma doceira de mão cheia, assim, intuitiva. É atriz e tudo. Sim. Mas para doce ela tem
uma sacada assim, que ela inventa doce se deixar. E ela foi me ajudando a fazer. E aí eu fui até a final, foi uma delícia, foi uma delícia. E o legal é que não tinha uma competitividade no sentido de que, como nós não éramos confeiteiros, ninguém queria derrubar ninguém, quer dizer, salvo um ou outro ali, né? Lógico, você vai querendo ganhar e tudo. Mas era muito divertido, eu me diverti tanto, mas tanto, e aprendi a fazer tanto bolo gostoso. Foi muito bom, foi muito bom. Ai, eu queria ter visto isso de perto. Porque é uma grande loucura pra mim, né? É um negócio que me empresta um ovo e no segundo seguinte você tá assim, não abre a geladeira! Fecha esse negócio! É legal, é legal. Eu lembro que tinha briga para colocar algumas receitas, por exemplo, que tinha que gelar o bolo muito rapidamente, assim. Então tem um super freezer lá, eu não lembro o nome, que, sei lá, em 5 minutos faz gelo. Então você tem que botar ali um negócio para pegar ficar sólido de uma forma que você possa colocar outro bolo em cima, alguma coisa assim. Só que não cabe todo mundo, então tem um só para todo mundo. É muito bom, porque é quem chega primeiro daquele. Então tinha que fazer antes o outro. Puta, é uma barata, é uma barata. É aquelas coisas de reality, né? Reality, Todo mundo querendo ganhar de algum jeito. Exatamente, é muito divertido. Eu amava quando eu ia pra cabaninha, pra falar na cabaninha como você desempenhou no dia. E aí Sei. eu sou uma senhora, eu assisto todos os reality de culinária e não sei cozinhar Eu nem o adoro ovo frito. também. É mesmo? Você sabe que a Renata, que ficou em segundo lugar, ela falava que ela não sabia quebrar um ovo. E aí, quando as convidaram para fazer o programa, ela foi estudar um pouco. Ela foi atrás de Foi entender. atrás de receitas, de estudar, Provavelmente de já fazer tenha sido pesquisa. chamada mais que uma semana antes. Ela foi chamada por 2 meses, eu acho, alguma coisa assim. E aí e ficou em segundo, e ela é uma querida, foi muito bom. Ficou a dica aí, Bake Off, me chamem pra eu poder aprender, porque Chame. provavelmente Chame. eu não vou tão Ela vai longe quanto arrasar, ela. mas vai arrasar. Eu não sei se vai arrasar, eu questiono, conhecendo os dons de culinária de Isabel Branquinha e todas as pipocas que ela já me serviu na casa dela. Queimadas? Maybe. Nem com micro-ondas eu me dou bem. Mas dá pra queimar pipoca, é verdade. Obrigada, Marcelo. Muito obrigada. Me senti acolhida. E já tem mais alguma coisa que você queira puxar agora? Podemos continuar, Acho então? que sim. Então agora a gente vai entrar no momento que a gente vai falar do nosso patrocinador, que nos ajuda a fazer esse programa poder existir, que é a Encanto Corp. Isa, por favor, aonde a gente encontra a Encanto Corp? A Encanto Corp está em todas as redes sociais, mas se você quiser ficar mais pertinho deles, é só procurar por @EncantoCorp, sem o ponto, hein? Não lembra da temporada passada, é sem o ponto. E eles vão estar em diversas produções, aí pelos teatros desse Brasil. Pode adiantar? Claro! Começando por uma que a gente ama, um musical podre. Exatamente, Alguma musical coisa podre eles volta vão estar agora lá. com lojinha. Que delícia. E agora vão ter lojinha no musical podre. Estamos ansiosos para ver esses itens. Tem mais algum que a gente já pode falar? Tem Eu não muita sei. coisa por vir. Eu acho que a gente não pode falar mais alguma coisa. Eu acho que agora não. Mas não sei. De repente eu pergunto pro meu gato. A gente depois vê o que acontece, entendeu? Quem tá ligado no que vai estrear aí já catou uma dica aqui. E agora, a Encanto Corp sempre transforma aqui, cria um momento mágico. Então, por favor, Gabi, você entra, por favor, com o presente. Olha! Sempre tem um presente Eu aqui. deixei isso daqui, intuitivamente eu tive essa sensação de que eu receberia presente. Eu não sabia mesmo, tô falando sério. Não, Que aqui no foyer legal. todo mundo sai com um presente da Encanto Corp pra consagrar esse momento e transformar ele numa experiência única. Exatamente. Esse é o grande objetivo da Encanto Corp, criar momentos. E sempre que eles estão aqui no programa com a gente, eles criam um momento, trazendo um mimo, uma delicadeza, um agrado, um carinho em quem vem sentar aqui com a gente. Olha! Uma Olha caneca, que uma caneca xícara. linda, gente. Uma caneca Caneca e linda. E eu vou poder tomar um café. com um muito café, especial aí. nesta Às vezes caneca. decorando um texto, Mais ensaiando. de um café. Mais de um café. Muito Olha bom, muito só. obrigado, adorei. Olha que Obrigado, Encanto Corp. E aí, Gabi, você entra pra mim com a bolsinha ali? Isso. Porque a novidade desta temporada nossa, em conjunto com a Encanto Corp, é que agora o Foyer tem uma lojinha também, em parceria com a Encanto Corp. Vou falar aqui na fechada, tá? Que acho que vai dar pra ver melhor os itens. Vamos lá. E aí, nós temos aqui do Foyer a nossa caneca, tá bom? Que Olha a está nossa caneca. incrível. Uma gracinha, vai, ó.
Essa A caneca é arte, o sensacional. Shakespeare. Isa, segura aqui pra mim, Ai, mas por eu favor. seguro e Exime não bastante devolvo. essa caneca. É difícil pra mim devolver. E temos também o nosso caderno do Foyer. Então, entra no site, já confere esses itens, tá bom? O site é o encantocorp.com.br/foyer. Lá você pode ver todos esses itens aqui. Tem muitos outros itens vindo aí nos próximos episódios. Então, fique de olho tanto aqui quanto no site. E no nosso Instagram, que você vai ver tudo isso lá. Não deixa de ter o seu item do Foyer, porque daqui a pouco esgota, Ah, já tá meio... não é? Então, assim, Daqui, corre deixa eu pra guardar isso garantir o aqui. seu kit do Foyer. Uhum. Compra E aí, tudo. a Encanto hoje trouxe uma urna pra gente sortear uma pergunta aqui, criar um momento especial do qual nem nós sabemos qual é a pergunta. Gabi, você me dá a urna, por favor? Vamos lá. Isso é novidade, viu? Primeiro programa que nós temos uma urna aqui da Encanto Corp, da onde nós vamos tirar uma pergunta que nem nós, apresentadores do programa, temos a que nos menor preocupamos ideia do com o que vai roteiro e acontecer. tudo isso, nem a gente sabe o que vem agora, tá? E a pergunta hoje da Encanto Corp é... Vamos Tchan, lá. tchan, 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 tchan. Cheio de improvisação e tudo. O momento mais constrangedor em cena. Vocês têm momentos constrangedores em cena? É que me passou um agora. Ai. Eu não sei. Quer começar, Isa? Tem fora e dentro de cena, né? Mas vamos deixar só em cena por hoje? Só em cena. Fora a gente precisaria de um programa tem um todo. momento, tem Não um pode ter momento só em cena. deprimente. Ah. O Marcelo não quer começar, não? Porque o meu é bem deprimente. Em Isa, cena? então- Então começa pelo seu. Começa, É. bem deprimente. É bem vai, deprimente, vamos porque eu lá. quase acabei com a peça. Vai. Sério? É, Ah, já sei. estávamos no festival de teatro que acontecia ali no meu bairro, no Tatuapé. A gente tinha um festival intercolegial de teatro. E naquele ano fomos fazer Arlequim Servidor de Dois Patrões. Eu era a Clarice, uma das namoradas, né? E eu tinha um vestido com uma cauda gigantesca. Lindo. Maravilhoso, roxo, uma coisa. Eu tinha uma Aham. peruca ruiva, era uma coisa linda. Nossa, maravilhoso. E aí a gente tinha uma cena do jantar que a gente ficava correndo, um pra cada lado, e coisas voavam, e pratos voavam, muito louco. E aí, eis que o meu vestido do final da cena travou. Eu saí de cena e meu vestido ficou, porque ele tinha uma Ficou? cauda. O meu parceiro de cena puxou o vestido pra fora. Tipo assim, temos que, vamos puxar pra coxia. No que ele puxou, enroscou na armação do cenário. A armação de PVC fez assim, pum, no chão. E a nossa contra-regra atrás do negócio assim. Tipo, gente, o que a gente faz agora? A gente destruiu o O cenário cenário. caiu diante do público. E a contra-regra atrás, com uma mesa, tipo... Maravilhosa, aquela cara de que eu faço. ali. Surpresa, revelação, né? Mas deve ter sido muito engraçado. Foi- Sim. O pânico foi geral, Uhum. mas a gente tinha uma atriz no elenco fantástica, a Letícia Caroline. Inclusive, agora ela faz stand-up comedy, incrível ela. E aí ela teve uma sacada na hora e ela correu e aí chamou os empregados pra levantarem o cenário e todo mundo começou a entrar de novo e correr de novo. ótimo. E ela resolveu. No final, ganhamos melhor cena Olha aí. no festival, mas foi constrangedorzíssimo. Todo mundo sabe que quando você para, todo mundo ficou olhando, tipo assim, foi o seu vestido. Foi o seu vestido. Mas ó, essa disponibilidade de resolver é maravilhoso, né? Não, mano? ela Acabar foi com prêmio? incrível. Tá ótimo. Nossa, se todos os verdade. problemas causassem prêmio, Exatamente, é. Mas foi muito constrangedor. imagino. Ai, é que você falou de uma coisa mais assim, ligado mais pra infância, tá? Me veio uma coisa, mas é muito... Eu acho até bonitinho olhando hoje. É. Mas eu de criança comecei teatro super cedo também, tananã. E aí me diziam, eu fazia as pecinhas, não sei o quê. As pecinhas já legal, uma coisa já estruturada, não sei o quê. E diziam que às vezes eu ficava dizendo o texto do outro mexendo o lábio, sem falar. Que E eu ótimo. falava, gente, não faço isso. É óbvio que eu não faço isso. Não tem sentido eu estar fazendo isso. Até o dia, sabe? Que fomos para um festival, não sei o quê, e vê aquela pessoa querer, ai, quer gravar a peça? Quer comprar o vídeo da peça? Quero comprar o vídeo da peça, eu quero ficar me assistindo. E aí tem eu lá no fundo assim, ó. Jura, fazia Aqui a cena mesmo. rolando, tararara, e uma boquinha aqui, ó, no fundo, assim, ó. Não acredito, você fazia mesmo, gente. Que coisa! Eu não sei porquê, não entendo. Acho que nem minha terapeuta conseguiu resolver esse problema ainda. Você já foi atrás de ventriloquismo? Quem sabe não é uma questão, Pode né? ser. Pode Aí, ser. ó. Fazer um, Eu pegar tô um numa boneco. carreira aí que eu não tô negando. Vou atrás vai disso, descobrir, com vai certeza. trazer que não foi um boneco pra fazer. Que demais. É. Marcelo, tem algum que vem à Tem, cabeça olha, agora? tem uma que foi muito... Não sei se chegou a ser constrangedora, mas foi muito... Poderia ter sido. Eu posso jogar ali? Claro, Claro. joga. Aqui é a sala da nossa casa. Ô, Rô, eu posso mexer um pouquinho aqui?
Eu gosto assim, quando o convidado já tem intimidade com o técnico. Né? Todo Que mundo, aqui tá todo mundo porque junto, os todo mundo se técnicos, conhece, todo mundo já se conhece. trabalhou comigo em espetáculo aqui, ó. Eu fazia um espetáculo. Rô, agora- olha a sacanagem, Rô. Você tá controlando aí, ó. Ele vai, ó, faz assim, Tem um você joystick controla lá, aí. ele tá... Eu fazia um espetáculo chamado Intocáveis, que era é um filme francês, que é a história do Philippe Pozzo de Borgo, que é um tetraplégico, e o seu cuidador, que era o Driss. E nós fizemos aqui em São Paulo, no Renaissance, viajamos muito com ele e tudo, fazíamos... Eu e o Ailton Graça, na primeira temporada, eu fazia o tetraplégico, o Felipe, e ele, o Driss. E eu usava uma cadeira elétrica, né? Cadeira de rodas elétrica, porque o Felipe ficou completamente imobilizado, ele só conseguia mexer a cabeça. Então, ele coordenava a cadeira com o botãozinho assim, né? E aí fizemos a temporada, tudo, e na segunda temporada, o Ailton saiu e entrou o Val Perret. E o Val, a gente ensaiou menos, né, do que tinha ensaiado com o Ailton, obviamente. A gente tinha feito uma temporada já, paramos um tempo, voltamos. Então, o Val ainda não tinha uma habilidade, em alguns momentos, de se relacionar com a cadeira. Pouco tempo de ensaio, aquela coisa e tudo. E logo no começo, logo que ele entrou, ele... Tinha uma cena que eu corria atrás do Driss, assim, né? Como o Felipe, corria atrás do Driss com a cadeira, vem aqui, não sei o que e tal. E eu virei a cadeira um pouco antes, ele ainda não estava preparado para aquela volta, e nós trombamos a cadeira e o Val, o Driss, né? O personagem. E o negócio que eu controlava assim, ó, vou usar aqui, tá? O microfone, fez assim, travou, com a cadeira andando. E eu não mexia. Então eu ficava com a mão assim. E a cadeira ficou rodando assim no palco. Só que cada giro... Agora não tá vendo nada, né? Agora tá ouvindo. Inteligente. Mas olha, então a cadeira ficou com o controle preso aqui e girando. E o Val não sabia como desligar, porque ele tinha acabado de entrar no espetáculo. O controle da cadeira era... O controle era aqui. Era como um joystick, maneta, assim, que encaixava, exatamente, e encaixava e joystick. você... Eu fazia assim com o queixo e tal, tirava, fazia. Só que como bateu, ele enroscou aqui e ficou ligado. E rodando a cadeira e eu, tetraplégico, não vai tirar a mão de lá. E eu fiquei rodando e eu falava, Driss, segura a cadeira, Driss, não sei o quê. E ele não sabia como desligar, porque ele não conhecia. Pois bem, foi rodando a cadeira, rodando, chegando perto da plateia. Assim, Sim, esse giro foi aumentando. Foi aumentando o giro, porque ela foi ganhando uma forma lá. E eu falei, cara, se for cair na plateia, eu vou ter que tirar a mão, quebrar a quarta parede e vou, né, fazer isso daqui. E aí ela foi andando e o Val era engraçado, porque ele ficava desesperado. O que eu faço? Felipe, não sei o quê. Depois eu entrei na cortina, assim, ela foi pro lado da cortina e entrou na cortina. E começou a enrolar, assim, fez assim. Nossa Senhora! Eu achei que não dava pra piorar, mas tá piorando. Exatamente. Quando foi chegando para cair na plateia, eu falei, eu vou ter que sair. Ela foi em direção, pegou a cortina, enroscou a cortina. Eu fiquei preso dentro da cortina. Aí quando eu vi que eu não via mais o público, aí eu tirei a mão e desliguei. Então ficou um bolo assim na cortina. Dentro da cortina. E eu xingava. O personagem xingava o Driss, né? Você não tá cuidando de mim, não sei o que. Aí o Val foi lá, abriu a cortina, puxou, que ele era fortão, puxou a cadeira assim e tirou. As pessoas achavam que era da peça. Isso foi muito engraçado, porque a gente não saiu em nenhum momento da situação. A gente preservou esse conflito dos dois ali, que sempre tinha coisa parecida. E as pessoas, por isso que eu digo que não foi constrangedor, porque ninguém soube que aquilo não fazia parte da peça. Mas imagina se cair a cadeira na plateia, meu Deus do céu. Eu fiquei aqui apreensiva. Óbvio. Eu já imaginei uma cortina caindo. Foi exatamente o que eu pensei. Eu falei, vai cair do rudimento. Vai cair a cortina, que vai quebrar, né? Ainda bem que deu tempo de desligar a hora que ninguém me viu mais. Nossa, isso é Muito desesperador. bom. Eu imagino os técnicos. Eu adoro quando acontecem essas coisas, adoro. Muito bom. Encanto Corp, muito obrigado por criar este momento especial. Então, por favor, o nosso primeiro sinal.
E agora nós vamos para o nosso game. O nosso game que se chama Ai, como eu sou um artista plural. É um jogo que vai testar áreas do conhecimento artístico. E hoje, diferente de outras edições, eu vou jogar também o jogo. Então, Isa, por favor, explique como vai ser o nosso game. E eu vou largar as fichas pra dizer que eu não tenho respostas Por nem nada do gentileza. tipo. Mas eu asseguro que ele não tem. O jogo É. vem Ah, todo acredito. lacrado, né? A gente Sim. abre uma urna quando chega aqui. Sim. Não Uma tem. equipe de segurança vem entregar esse É. jogo, é algo muito sério. Jamais duvidaria de qualquer coisa. Bom, o nosso jogo vai ser, então, hoje entre Marcelo Herold e Pedro Amaral. Nós temos aqui as nossas perguntas, que vão de teatro ao streaming, cada uma valendo 10 pontos. E vamos fazer 3 perguntas para cada um. Em caso de empate, a gente seleciona mais uma para desempatar. Certo? Vocês estão Perfeito. preparados? Não, Claro! Quem quer começar? ele. Eu ia. Foi devagar, Eu- não Eu queria. sou um convidado educado, pode ser ele. Então vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá, então. Qual a sua escolha? Vamos de teatro, por favor. Teatro, Ai, Misery. por que não caiu pra mim essa? Olha aí. Eu começo. Misery é a adaptação teatral de Louca Obsessão, do autor Stephen King, feita por Goldman, para mais de 10 países. Outra montagem do espetáculo que deu o que falar além da brasileira foi a da Broadway, protagonizada por Bruce Willis e Laurie Metcalf, em 2001, 2009, 2015 ou 2022. Quando foi esta montagem da Broadway protagonizada por Bruce Willis? Nossa, eu nem. Peraí. Calma aí. Eu esqueci que todas as questões eram sobre o nosso convidado. Vamos lá. Não, eu sei que. Você sabe, Harold? Não sei se eu sei. Ai, meu Deus. Outra montagem do espetáculo que deu o que falar foi a da Broadway. Uhum. Tem uma montagem que é a da Broadway. É. Isso eu sei. Que aqui no Brasil já teve 2 versões anteriores. Até a de vocês é Exatamente. que realmente o texto é Do- o do da Broadway, Goldman, que é esse. Que é do William Goldman. Aham. Então, pera aí, ó. 2022 já caiu. É isso aí. Muito bem. Não, tá bom. Você é nossa Eliminação. menino. Ó, aqui, ó. Olha como ele tem uma... Eu estudei. Eu sei do que eu tô falando. 2015 achei recente. B, 2009. 2009, você tem certeza B, disso? 2009. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, Não vou dou-lhe mudar. 3. Está errado! A resposta correta é 2015. Ah, achei muito recente. Recente, é verdade. Eu fiquei na dúvida também se era É 2015. bem recente. Infelizmente, agora Bruce Willis já não está mais Pois é. pois é. atuando, enfim. Então, foi talvez a última grande passagem de Bruce Willis pelo teatro. Vai ficar aí marcado. Mas sim, foi em 2015. Então, temos 0 pontos para o Pedro. Comecei o que bem. favorece Mas eu achei você, também Harold? que podia ser 2015. É, eu achei muito recente, Olha, né? 2009 ou 15, mas enfim. Ainda E bem que agora, não foi pra Harold? mim. Qual Agora, a eu posso... sua- Tem que ser o teatro também? Não, pode Teatro ser já não qualquer- pode mais, temos outras opções. Então, cinema. Então vamos de cinema. O filme SOS Mulheres ao Mar acontece em diversas locações ao redor do mundo, como Roma e Veneza, na Itália, para além das brasileiras. Mas parte do longa foi gravado dentro de um navio. Qual era o nome desse navio? Era Aquarius, Fragata, Orquestra ou Ópera? Tchan, 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 tchan. Caceta. É que eu fiz o filme, mas eu não lembro o nome. Deixa eu ver, será que eu vou lembrar o nome do navio? Meu Jesus. Aquários, Fragata, Orquestra, Ópera. Eu acho que é C. C, Eu acho Orquestra? Porque era... Como é o nome da empresa? MSC? MSC Orquestra. Eu acho que eu lembro desse É nome. sonoro, fica bonito É. junto. Você também acha, P? Eu chutaria outro. Se eu tivesse chutar, eu iria em outro, mas vamos lá. Mas eu acho que é orquestra. Tem certeza disso? Não, mas eu vou na orquestra. É o que E a me lembre, faz resposta lembrar. está correta! Ah, é? É o Orquestra! Mais uma que eu teria A errado. audição, assim, MSC Orquestra. Ah, É, não, que fica legal. sonoro. Eu achei que ficou bonito. É bom. Mas aproveitando essa nossa pergunta, Marcelo, eu queria te falar, como é gravar em alto mar? Isso deve ser uma loucura. É uma loucura. É maravilhoso, mas é uma loucura. Porque a gente esperava, em geral, né, a não sei que tivesse que ser o navio em movimento, mas a gente esperava as pessoas, né, um cruzeiro, né, você para em diversas cidades.
como eles falaram, mas era um cruzeiro na Itália, e aí ia para a Espanha, África, ali do norte da África. Então a gente fez algumas vezes essa rota para poder filmar tudo, porque a gente parava numa cidade, a maior parte Da tripulação, da tripulação e das pessoas, das pessoas que dos estavam turistas viajando, que dos estavam turistas, viajando, desciam. Porque aí a gente Ah. podia usar o navio como a gente precisava. Ah, porque, claro, vocês não estavam sozinhos no Nós navio. Não, tinha 3.500 pessoas no navio. É um navio imenso, imenso. E quando a gente precisava de figurantes, a gente colocava, eu lembro que a produção colocava uma plaquinha de manhã. Você quer participar, né, da figuração do SOS Mulheres ao Mar, filme brasileiro, assim, assim, assado. Aí a pessoa se inscrevia, porque tinha que autorizar o uso da imagem. E aí a gente filmava com o navio, ou em movimento, ou com gente que ficava ali para ver. Então teve cena no teatro do navio, que é um teatro imenso de, sei lá, 600 lugares, assim, uma cena do filme. E tava lotado, porque todo mundo quis participar. E tinha gente de todo mundo aquela cena participando. é fantástica. É maravilhoso. O filme é maravilhoso, uma comédia incrível, incrível, é muito legal. Então é assim, e também tinha uma coisa muito curiosa, porque o navio tem aqueles corredores estreitos, né, assim, de metal, e às vezes você tinha uma cena no corredor, e eu lembro de situações que o áudio não funcionava, porque era tudo de metal, então a transmissão não pegava, então tinha que fazer com boom, mas aí não tinha lugar, porque tinha que ser um plano inteiro, pegava o corredor inteiro, aí não dava para entrar o boom, tinha algumas coisas técnicas bem complicadas, assim, mas foi uma experiência absolutamente inesquecível e maravilhosa. E a Carolina, a minha mulher, ela fez uma cena do filme também, porque a gente viajou junto, e ela estava grávida esperando o Dante, que é o nosso primeiro filho. Então a gente fala que o Dante também já fez cinema, porque estava na barriga dela. Maravilhoso. Que legal. Já foi Legal, iniciado no mundo da bonitinho. África também. Muito bom. Ai, posso falar? É que eu fiquei curioso. Você falou que vocês fizeram esse roteiro, esse trajeto mais de uma vez. Para dar tempo de filmar tudo. Pra... Porque o cruzeiro, não sei se tinha 7 dias, 10 dias, não lembro, para passar por todas as Pra uma cidades. produção de cinema. E para nós não era tempo suficiente para filmar tudo que era dentro do navio. E a maioria do filme foi feito lá. Nossa, muito bom. Então, foi muito gostoso, muito legal. Uma experiência e tanto. E agora vamos a outra experiência, né, Pê? Quer saber se você vai acertar ou errar a próxima questão. Vamos de... Então, foi teatro e cinema até agora, né? Exatamente. Vamos de notícia. Notícia! Sol Nascente foi ao ar na Globo em 2017 e contou com cerca de 175 episódios. Ela foi a 88ª novela das 6 exibida pela emissora. Mas qual foi a sua antecessora e a sua sucessora na programação? Foi Eta Mundo Bom e Novo Mundo? Foi Cordel Encantado e Meu Pedacinho de Chão? Foi Joia Rara e 7 Vidas? Ou foi Flor do Caribe e Além do Tempo? Qual foi a antecessora e a sucessora de Sol Nascente? Não, eu tô por eliminação. Que eu acho que você não tem nenhuma, porque você não é um grande Não, consumidor desse horário de novela. Não, mais ou menos, ó. Se eu não me engano, a C e a D não são nem dessa época. Então me sobra 2. Essa novela, contando novela das 6. E é a B. É a B? Eu acho que é B. Não, você foi consistente. Harold, você se lembra qual foi a antecessora e a sucessora de Sol Nascente? Eu acho que eu votaria A, eu acho. Eu fiquei entre A Mais e ou B. menos, eu não lembro muito bem. Seguimos É na que B? eu não lembro de Novo Mundo dela agora, assim, qual... Novo Mundo é mais recente, né? Agora eu tô então, pensando, ela não tô dessa época, nada... É B. Eu acho É Vai B, de B. né? É B. B. Está... errada! Era A. Ah, meu! Que Nossa, delícia! minha lembrança tá melhor do que eu esperava na minha cabeça aqui. Sim, ela foi... A antecessora foi Eta Mundo Bom. E a sucessora foi Novo Mundo. Novo Mundo. Mas a gente tem que lembrar que Novo Mundo teve 2 partes, É, isso né? que eu ia falar, Então a primeira parte lembrei. realmente foi em 2018. A segunda parte é que é mais É recente. verdade, você tem razão. Aí eu confundi por aí. Tinha uma pegadinha no meio. Tinha É um... muito elaborado, é muito Ok. elaborado, gente. Nosso aqui- time de pesquisadores aqui do programa do Foyer. E não é o chat GPT, é tudo gente fazendo. É viva. gente de verdade. Ó, e pior que aqui é mesmo. É. Menina, a gente corre.
Mas vamos lá, Marcelo, você está na frente, então tá tranquilo. Pode escolher qualquer uma, porque o jogo tá pro seu lado. Ai, Jesus. Vamos de streaming. Streaming. Streaming Salve Jorge, uma produção disponível no Globoplay, chamou a atenção por seus números grandiosos, como possuir mais de 70 atores no elenco, ou ainda por ter uma Istambul cinematográfica de 1,8 mil metros, 5,3 mil metros, 10,9 mil metros ou 16,8 mil metros. Qual era o tamanho da Istambul cinematográfica? Eu vou errar, sabe por quê? Porque eu não gravava na Istambul. Ah, Eu era do poxa. núcleo da polícia na cidade, entendeu? Então eu nunca fui a Istambul. Se perguntasse o Nem passou tamanho da cenografia. polícia na cidade, em Se metros, com perguntar, eu certeza. saberia. Com certeza. Quilometragem de túnel que a gente gravou capotagem, tudo eu saberia. Agora, vamos ver. 1.800 metros quadrados, não. 5 mil, deixa eu pensar também. C, 10.900 Istambul é grande, hein? 10.900 metros quadrados. Istambul grande. Parece Istambul grande. gigante. 5 mil, então. 5 mil. Não, eu não tô falando nada. Não, que isso? 5 mil também pra mim já é grande. Peraí. Deixa eu só lembrar, deixa eu ver se eu lembro. Você passou na esquina, às vezes, de Istambul, Não, assim? passava. 5.300 metros. B. B. Você também iria nessa, P? Não, com certeza eu iria em outra. Só pra ter a chance um ponto. Ah, entendi. Se eu pudesse, Então posso te falar? eu iria em C. Sua chance estaria errada, porque é a opção correta. B? Aham. É B? 5.300. 5.300. Eu fiquei imaginando o tamanho de 5.300 metros. Falei, puta, porque tinha um rio. Tinha. Rio Ganges. Não, Rio Ganges não, perdão. Rio Ganges. Não, olha só, viajei. Era na... Eu lembrei do cenário de Do Caminho Istambul, das as cavernas, mas do Caminho das Índias, que tinha Que tinha o comecinho do é. rio, tinha a escada de Não, água. mas é engraçado, eu vi a imagem do rio. Mas tinha aquelas cavernas, né, aquelas coisas, era maravilhoso esse cenário. E não era só De Salve Istambul, né? Jorge. Tinha também o cenário da Capadócia. Da Tinha Capadócia é o que Gente, mais me marcou, assim, era maravilhoso. Isso é um absurdo, né? Assim, Essa projeções... novela ainda tem gente que tá assistindo agora. Sim. Salve Ela demorou Jorge. pra entrar no streaming, não foi? Demorou algo do tipo? bastante, entrou há pouco entendi. tempo e já é uma das mais assistidas hoje no streaming. Olha, que legal. As pessoas têm falado comigo na rua tô vendo Salve Jorge, tá, não sei o que, é muito legal. Foi uma novela muito interessante, né? E é isso, assim, um elenco gigantesco, né? Mais de 70 Então, ali atores. 70, eu lembro que chegou a ter mais de 100. Teve uma época que teve mais de 100 atores fazendo, né? Era muita gente. Pelo muita que o nosso time de pesquisadores constatou, é a que tem mais atores até hoje, assim. Porque a que fica em segundo lugar é a Avenida Brasil com mais de 50. Mas eu sei, isso mesmo. Então, 70 devia ser um número normal de ter. Sim. Mas chegou a ter mais de 100 pessoas fazendo. Foi uma super produção. E uma novela muito importante também, né, Marcelo? Foi. Assim, principalmente o seu núcleo era um núcleo que dava muita informação e que até hoje, assim, é um núcleo que, Você poxa, sabe passou que, muito. Eu lembro perfeitamente, a gente foi muito preparado sobre o assunto da novela. A Globo tem essa coisa muito interessante, essa pesquisa anterior, né? Então a gente teve aulas sobre religião, porque, né, falava de islamismo, com o Karnal, ele deu 2, 3 palestras sobre religião. O Leandro Carnal, o historiador, né, era maravilhoso, inclusive, essas aulas. A gente teve reuniões com a Polícia Federal para saber, porque a novela tratava, não sei se vocês lembram ou não sabem, mas tratava como é que fala? Não é sequestro, é contrabando de pessoas, né? Não é Não contrabando. qual é o nome A disso, palavra gente? também Depois me vocês perdi. arrumam aí, cortam. Oh, meu Deus do céu. Tráfico. Tratava de tráfico humano. Infantil, adulto, né, de mulheres que vão achando que vão trabalhar numa coisa e são obrigadas a se prostituir. Então, a Polícia Federal... Eu lembro de um depoimento de uma delegada da Polícia Federal dizendo que ela torcia para que a novela ajudasse a Polícia Federal nesses casos, porque... E aí a gente começou a estudar os casos e ver o quanto eram graves as situações das pessoas que caíam nessa de vou trabalhar lá
e chegava lá, era uma farsa tudo aquilo, ficava escravizado, e a família não desconfiava, porque existem as máfias, eu lembro, máfia russa, máfia ucraniana, africana, espanhola, cada uma tem um estilo. Então, eles levam essa pessoa para lá, eles armam, ficam meses seduzindo a pessoa, no Brasil. A pessoa pega amizade com gente dessa máfia, a pessoa fica íntima da família e diz que vai com essa pessoa fazer um trabalho, seja qual for, lá. E só que a pessoa confia, porque ela chega a ficar, vamos dizer assim, ela cria uma relação com a pessoa de mais de 6 meses, 7 meses. E aí você é amigo dessa pessoa. E ela demora 3 meses para falar de alguma possibilidade que quer ir para lá. E quando vai para lá, a família confia tanto que ela manda fotos da pessoa lá. E a máfia manda fotos, eu não esqueço disso nunca, porque eu achei tão trágico. Manda fotos dos mafiosos junto com a família aqui, assim, atrás da pessoa no mercado. A pessoa está fazendo compra, a mãe da menina, e tem o cara que é o segurança da máfia, de lá, inclusive, que já veio para o Brasil e está assim atrás da mãe. Do tipo, experimenta entregar que a gente sabe onde mora sua mãe, seu pai, seu filho, seu não sei quem, manda, sabe onde está todo mundo. Aí a gente faz isso. E eles matam as pessoas aqui, matam as pessoas lá. Então eu lembro que isso foi um grande alerta. E quando a gente está no aeroporto e a gente vê, né, cuidado, tráfico de gente, cuidado com abordagem e tal, a gente não dá muita atenção. E é muito complicado, muito complicado. Roubo de criança para tráfico de órgãos, para vender criança. É muito complicado e é difícil a relação da polícia, porque é internacional. Então tem que ser Interpol, tem que ser polícias que a relação é mais difícil. Hoje talvez seja mais fácil, Sim. mas é muito difícil, é muito complicado. E é muito triste. A gente recebia pais de mulheres que foram mortas no tráfico internacional de seres humanos, sabe assim? Muito complicado, muito... Eu acho que a televisão tem essa coisa legal, né, que tem um aspecto artístico, tem um aspecto comercial, mas tem uma prestação de serviço muito importante, algumas novelas, muito importante. E essa foi muito legal nessa época. Com certeza. Trouxe um debate que não se tinha. Não, exatamente. Além de não se ter, ninguém tinha a dimensão da existência disso, Não né? tinha, exatamente, Era não isso, sabia. era olhar essas placas no aeroporto e realmente aquilo não queria dizer nada. Não faz diferença para você. Quem sabe porque depois de assistir parece a que não é seu novela, essa mundo, placa É. criar algum significado. Exatamente, exatamente. Muito bom. P, é sua chance de não sair com 0, Vamos lá. de fingir que tá tudo bem. Eu tô com quanto? Tô 20? 20. 20 Acertei pontos. duas. E eu vou em literatura, por favor. Literatura, vamos a Vamos ela. lá, tô sentindo que é agora que sai Eu 10 acho, pontos. quem sabe, né? Conhecido como o rei do horror, Stephen King já vendeu mais de 4.000 cópias de seus livros. 400 mil. De 400 mil, obrigado, Marcelo. Vendeu mais de 400 mil cópias de seus livros em mais de 40 países, além de ser o 9º autor mais traduzido do mundo. Mas qual é o seu nome do meio? Desde quando ele tinha o nome do meio? Agora ele tem. E seria... Dá um tirar essa Pra que informação. que ele tem o nome no Quem meio? trouxe a informação? Eu acho que acho que é muito mais de 400 mil, viu? pode ser que até o Pode momento ser. da pesquisa, Pode ser, mas enfim, em tudo bem. questão, mas... O negócio é o nome do meio. É o nome do meio. É o nome do meio. O ponto é o nome do meio. meio. É Edwin, Edward, Edmund ou Edgar? O que combina mais com o Não, Stephen Edgar King? não. Stephen Edgar King, não? Fica bonito? Vamos lá. Se te ajudar, o pai dele chamava David King. Às vezes ajuda, às vezes dá uma luz, às vezes né? cria uma relação aí. David... vamos de A. Ah, Achei diferente. Edwin. Stephen Edwin King. Eu pensei, C ou A. Eu já fui em C e tava errado. É. A eu ainda não tentei. É bom, é bom. Às vezes é bom você chutar tudo na mesma, né? Porque pelo menos uma você acerta. Ou Mas a às vezes chance é variar maior. é bom, Uhum. né? Eu vou em A. Nesse caso, A. Então, variar foi realmente bom, porque está certa. Ai, olha. Stephen Edwin King. Foi essa dica do Olha. nome do pai dele. Foi, não foi? Eu Foi, sabia que foi. ia. Essa olha dica é o aí, nome do o pai pai. dele. Alguém que chama David jamais colocaria Edgar no meio. Seria Edwin. Boa. Então, estamos agora com 10 pontos. Nada te abala ainda, Marcelo, mas você tem a chance de... Ele já acabou as 3 dele? Eu fui minhas 3 já. É. Ah, entendi. Puxa vida.
Mas é a sua chance de mostrar Eu, pra ele eu que não é lamento nada. muito, Pedro. Eu lamento muito. Mas toda vez que eu jogo nesse programa, eu não tenho sorte. Sério? Não, eu não tenho sorte. Vamos de música, vai. Então, vamos à música. Música. Qual é a música, maestro? De quem que era esse programa? Qual é a música? É do Silvio Santos? É do SBT, Oh, mas não bom lembro exatamente o... É, mas eu acho que não era ele que apresentava. Não. Mas Não. era do SBT. É. Música. A novela... Isso mesmo. A novela Deus Salve o Rei apresentou uma série de inovações para a televisão, inclusive na música, tendo uma trilha sonora original, toda criada exclusivamente para a produção por Alexandre Faria. Ao todo foram gravadas 10 músicas, 30 músicas, 80 músicas ou 120 músicas. Puta, não sei. Mas só o Alexandre era incrível, um puta criador de música maravilhoso. E realmente, Deus Salve o Rei foi uma novela maravilhosa, que era de época, né? O Fabrício Mambetti, que era o diretor artístico da novela, mas era perfeito, a computação era maravilhosa, a gente se via em cada lugar. Quando via na tela, né? Gravava às vezes em croma, e depois umas paisagens absolutamente Acho que lindas. uma das vezes que mais me impressionou nessa novela foi a igreja. Que A depois igreja eu era descobri que a igreja maravilhosa. também era quase toda de chroma key. Era quase, Assim, é. gente, que absurdo. O palácio do rei, ele era... Todo o cenário, ele era feito até uma certa altura, não sei, uns 3,5 metros, 4 metros. Para as câmeras, né, pegarem essa parte, e tudo que era acima disso era computadorizado. E era perfeito, era maravilhoso. Campos, assim, a gente cavalgava num campo sem grama, depois tinha relvas, era maravilhoso. Tô falando tudo isso porque com relação à música eu não sei. Eu sei só dessa parte. E olha lá, mas eu vou chutar, se foi apresentou uma série de inovações, né, tendo uma trilha sonora original criada, 80 músicas. 80 músicas. 80, no mínimo 80 tem que ser. Porque 10, 30, até eu que não sou músico faria. O Rô é músico aqui, o Rô faria muito mais que isso. Então, 80. Vamos ver, a técnica concorda ou discorda? O que vocês acham? É um bom número? Olha Olha, só, a todo nossa mundo- técnica tá torcendo É. pra 80. Todo mundo achando que é C. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três e a resposta está correta! Foram Era. 80 músicas! Nossa, Pedro. olha! Olha, esse jogo não é pra mim, eu já decidi, eu já entendi. Olha. Eu já entendi. Tá tudo bem. No próximo foi você põe a branquinha pra ela errar. Claro, mas com certeza. Da última vez que eu joguei, eu saí humilhado com a Alessandra Maestrilha aqui. Foi humilhante. Sério? Humilhado. Foi humilhante. Humilhado. Não, mas essa eu dei sorte, porque eu não saberia quantas músicas foi feitas. Não lembro disso. E acho legal, a gente falou muito sobre sua trajetória de começo, falamos sobre as novelas agora, mas sobre você nas novelas. Quando que apareceu isso? Quando surgiu essa oportunidade? Como foi? Você sabe que eu comecei a fazer novela velho. A minha primeira novela eu tinha 38 anos, quando eu fiz. Eu só fazia teatro, trabalhava com cultura, né? Sim. Eu dirigia o departamento, tinha meus grupos de teatro, meus trabalhos com teatro. E eu nunca tinha ido atrás de televisão, assim. Tinha feito um outro teste, mas nunca tinha, de fato, buscado fazer televisão ou cinema. E aí eu acabei fazendo um teste para um projeto chamado Por Toda a Minha Vida, sobre o Adoniran Barbosa. E aí eu passei nesse teste e fiz o Adoniran Barbosa. Com direção, inclusive, coincidentemente, do Fabrício Mamberti, que fez Deus Salve o Rei. E foi muito legal, assim, foi muito legal. Era um projeto incrível, que hoje a Globo não tem mais esse projeto, mas ele faz uma dramaturgia sobre a vida do artista. Eram sempre compositores, cantores, né? Então teve do Raul Seixas, teve da Dolores Duran, um monte de gente, era muito legal. E então misturava a linguagem de documentário com dramaturgia. E aí eu tive a sorte de ser selecionado para fazer o Adoniran Barbosa, e o Fabrício ia dirigir a outra novela, que era Viver a Vida. E aí eu fiz teste para Viver a Vida. E foi muito engraçado, porque eu não consegui terminar o teste, eu não conseguia falar o texto direito. Aí, não é que eu não conseguia terminar, eu cortava muito, e aí eu falava de novo, repetia, depois eu fazia outro trecho, e saí de lá decepcionadíssimo, assim. Falei, vou dançar, não vou pegar, tudo bem. E fui viajar para um projeto de teatro. E aí lembro que depois eu recebi o e-mail falando que eu ia fazer a novela. Então, é engraçado, porque às vezes você acha que não foi bem, mas para quem está assistindo é exatamente o que precisa. É você, né? Precisa de você
não é só técnica, né? Porque tecnicamente não foi bom o teste. Mas era um jeito de... Eu precisava daquele personagem, aquele jeito cabia porque eles precisavam. E foi uma novela, para mim, maravilhosa, que foi um personagem de muito sucesso, né? Era um núcleo de muito sucesso, era um núcleo cômico numa novela densa, pesada, que tinha um tema que da tetraplegia da Aline Moraes, né? Então era uma coisa assim. E nós éramos do núcleo cômico romântico, né? Que era eu fazia um personagem que queria sair com todas as mulheres e não conseguia sair com ninguém. Então era muito legal, era muito divertido. Não, E aí comecei a televisão nessa primeira novela. Aí fiz uma sequência de novelas na Globo. Você sabe Aí quantas? filmes. Na Globo acho que umas 8. 7 ou 8, eu acho. E aí fiz no SBT, fiz na Record, aí trabalhei fiz séries em vários lugares também, assim, já fiz na GNT, fiz na Netflix, HBO, fiz várias, aí trabalhei em todos os lugares, em cinema bastante também, aí fiz bastante coisa. Mas na tela, tudo a partir dos 38. Eu tenho 53, curioso, né? E o resto tudo teatro. Então, desde os 19 trabalhando profissionalmente, mas em teatro. Essencialmente em teatro. Mas uma carreira concisa, esse né? teste da novela foi o primeiro já teste por uma novela? Foi o primeiro teste de novela que eu fiz. Isso já passou no primeiro? Passei no primeiro. Nesse teste que você porque achou que... eu achei que não ia passar. Porque eu tinha feito, acho que um teste para alguma coisa, para não dizer que eu não tinha feito nada na televisão, eu tinha feito uma participação numa novela. Mas eu não tinha agente, não tinha nada disso, assim. Às vezes aparecia um teste porque alguém me conhecia, chamava, ia fazer. E esse eu fiz realmente chamado pela direção, né, porque eu já tinha feito o programa sobre a Dona Irã Barbosa. Mas é engraçado, né? Porque são uns períodos da vida que as coisas acontecem. Assim. Então, aí dessa primeira novela, ou desse Adoniran... Porque o Adoniran Barbosa foi ao ar depois de Viver a Vida, apesar de eu ter gravado antes. Então, na verdade, a primeira coisa importante de destaque que eu fiz na TV foi Viver a Vida, na TV Globo, né, de novela. Sim. E aí depois fiz uma sequência de coisas, de cinema, séries, tudo faço até hoje. Mas a primeira novela que eu fiz foi Viver a Vida. Mas o primeiro programa que eu gravei foi a Dona Irã Barbosa por toda a minha vida. Maravilha. Perfeito. E assim terminamos, então, o nosso jogo Fechamos o nosso jogo. com 10, passando a falar que você ficou com 0. Obrigado, Tem Isa. 10. Obrigado A por ressaltar 30. o 10. 10 a 30, tá bom, 10. Então vamos, por favor, ao nosso segundo sinal. Muito obrigado. E o segundo sinal do teatro é aquela hora que a gente já escuta o burburinho da plateia quase cheia. Algumas pessoas a mão começa a suar, a perna formiga, dá tontura, esquece o texto. Curiosidade, tem algum desses sinais? Você tem alguma dessas sensações quando tá chegando a hora? Eu, especificamente, falando de Misery, tem bastante, porque é o seguinte, a plateia entra, eu já estou deitado na cama. Aqui no Tuca, onde a gente está em cartaz agora, a cortina fica aberta. Então eu fico já deitado na cama, eu fico deitado 40 minutos antes de começar a peça. Quer dizer, até eu falar, uns 40 minutos. Então a plateia entra, primeiro sinal, fica, e eu tô lá deitado, imóvel na cama, sem mexer nada. Segundo sinal, eu dou graças a Deus que o segundo sinal chegou, porque eu já tô quase fazendo assim, não consigo mais ficar parado. E aí, terceiro sinal, eu fico mais 4 minutos sem fazer nada, só deitado. E eu não posso mexer porque eu tô acamado depois de um acidente de trânsito não, um acidente na neve em que eu quebrei as pernas, ombro, tudo, que o Paul Sheldon. Então, nesse caso, os sinais fazem muita diferença para mim. E é muito legal, porque dá para ouvir esse burburinho aumentando da plateia, assim, até o silêncio do terceiro sinal. É muito bom. Bem, aqui no Foyeiro, o segundo sinal é hora de falar onde a gente encontra, e acho que não tem como a gente agora não falar de Misery. Misery. Misery é um espetáculo absolutamente incrível. Nós estamos na 3ª temporada aqui em São Paulo, 4ª temporada do espetáculo, já fizemos no Rio de Janeiro, nossa 2ª temporada no Tuca, e a gente estreou em janeiro de 2022,
na pandemia. Quando a gente estreou, a gente tinha ainda aquela restrição com máscaras, né? Menos gente na plateia e tudo. Então, esse é o nosso terceiro ano de temporada. Fizemos várias viagens já, então é um espetáculo que tem uma vida muito longa. A gente tem mais de 100 sessões e é tão importante, né, você ver um espetáculo nessa cidade, nesse país, que chega a 100 apresentações. E agora, especificamente nessa temporada, a gente não tem nem patrocínio de nada. Nós estamos na raça fazendo um teatro imenso e levando o público para assistir um espetáculo de teatro que é um pouco diferente até nesse sentido, porque ele é um espetáculo que trata, é uma história de suspense, de terror, né, de medo, né? Não é uma coisa comum no teatro brasileiro a gente ver essa linguagem Sim. no palco. E é um sucesso o espetáculo, é maravilhoso. As pessoas gostam muito, muita gente volta para ver o espetáculo e é muito legal, porque o boca a boca é fundamental para o teatro, a gente sabe, mas como ele funciona em Misery. Assim, é muito legal, é uma felicidade fazer esse espetáculo. Eu acho muito legal falar isso, já que você comentou sobre público, sobre ir ao teatro, que a gente estava conversando antes sobre a experiência da primeira temporada para quem vai agora, assim. Nós somos a primeira temporada e a gente conversando antes aqui, como óbvio, o teatro, quanto mais se faz também, a peça ela vai se transformando. Sem dúvida. Então eu tô muito curioso para rever na terceira temporada Sim. agora. Então acho que é interessante quem foi a primeira temporada voltar à terceira. Foi até outro teatro, né? Pra é sentir outra outro experiência, ambiente. É outro teatro. O Tuca é nós tivemos muita sorte, porque o Porto Seguro é um teatro maravilhoso, né, incrível. E o Tuca, além de ser um teatro incrível, tem uma história muito importante no Teatro de São Paulo, né? Desde Morte e Vida Severina, tudo que passou pelo Tuca. Então, é muito legal a gente estar com esse espetáculo lá. E mesmo sendo uma plateia muito grande, eu lembro que a última temporada que a gente fez, no último mês, nós lotamos todos os dias, né? Então, isso para quem faz teatro, isso para um país que viveu o que viveu nos últimos anos, né? Antes desse último presidente, antes do Lula, no presidente anterior, que eu não vou nominar, porque aquilo foi uma tragédia histórica para o nosso país, né? Já é tão difícil fazer arte, tão difícil fazer cultura nesse país, e aí quando lutam contra, fica muito mais difícil. E ver que Misery nasceu no final nessa transição e está agora no seu terceiro ano em cartaz, é um sinal de sobrevivência e de renovação do teatro, sabe? Assim, porque eu vejo que muitas pessoas têm depoimentos parecidos com esse, de que muita gente está voltando ao teatro, porque também talvez muita gente ficou muito tempo, a gente ficou no audiovisual por conta da pandemia, então o teatro é um respiro. E é bom esse reencontro com o teatro para estabelecer ou restabelecer a força e a potência que o teatro tem na comunicação humana, né? E de criação da identidade que a gente tem nesse país. Então a gente realmente precisa fortalecer o teatro, porque ele faz diferença. A arte em geral, mas eu falo do teatro porque o teatro tem uma possibilidade de realmente se comunicar com o público de forma única e exclusiva, que o audiovisual não faz, é diferente a comunicação. E o teatro é um exercício de presença único. Então, se você vai ao teatro, tenha certeza que você vai se sentir mais vivo, gostando ou não do espetáculo, porque a experiência que você vai ter só vai acontecer naquele dia, naquele momento, para a sua vida e para a vida do ator que está lá também. Então é muito exclusivo isso, é muito peculiar, não é? E isso traz uma carga histórica, uma potência de identidade de um país, de uma nação, de um povo que muita gente teme. O Garcia Lorca fala uma coisa linda, que ele diz que um país que tem uma dramaturgia fraca é um país que está com sérios problemas. É um texto lindo que ele fala, mas eu tenho um trecho a esse respeito. Porque, de fato, é importante investir na dramaturgia, no teatro, nos roteiros e tudo, porque eles vão contar um pouco de como você cuida de quem você é no seu país.
Respondi a pergunta? Tinha pergunta? Com certeza. Muito mais do que Se tivesse ela. uma pergunta, Já fui estaria eu. muito melhor Isso. respondida. Eu acho muito interessante isso, falando de público e teatro. Algo que a gente conversou muito quando o Cássio esteve aqui, de que assim, o teatro não se encerra no teatro, né? Você ir ao teatro, você comprar um ingresso, toda a experiência anterior ao teatro, aquela 1h30, 2 horas, é uma parcela, uma fração muito pequena do todo da experiência que aquilo Exatamente. proporciona. Né? A gente, o nome aqui é foyer, enfim, que é o primeiro contato das pessoas anterior a uma É verdade, peça. é maravilhoso. E é de burburinho, propósito tudo. essa brincadeira da gente realmente criar uma experiência anterior à peça. Sim. Então, toda essa experiência é muito relevante e por isso que a gente também incentiva muito que as pessoas vão ao teatro, se permitam essa experiência, né? A gente estava até falando agora, antes de começar esse último bloco, sobre o percentual de pessoas que não vão ao teatro, né? Que é muito alto. Então, pra gente também é muito objetivo tentar chegar a essas pessoas. Eu acho que vocês lotando salas com Misery, que é um texto muito bom, né? Falando sobre Muito bom, dramaturgia. muito É bom. muito interessante. Muito É uma bem história feito, é muito uma bem história contada. muito bem contada. É uma história muito bem contada. O que é muito prazeroso de assistir. E é por isso que lota, é por isso que as pessoas querem ver de novo, é por isso Um que... elenco surpreendente. Um elenco também, maravilhoso. né? Todos muito legal. muito É lindo. unidos. A gente tem Mel Lisboa, tem você, a gente tem o Galindo, que é nosso Galindo. parceirão aqui também. Então, são 3 pessoas que fazem aquele jogo que leva aquelas horas, mas parece que você ficou um dia com vocês ali dentro, né? A gente tem uma experiência muito legal no Misery, que eu acho que a direção do Lenati é muito feliz. Ele foi muito inteligente nessa direção. Ele cenografa também o espetáculo, então... Que por acaso é um show à parte. Aquela movimentação do cenário para transitar nos ambientes encanta as pessoas. Sim. Né? É muito lindo. E é muito interessante porque a gente percebe que, apesar de ser uma peça pesada no sentido de ser tensa, né? O clima, aqueles dois ali na situação limite da vida deles, né? Ele preso, ela manipulando, mas ele também manipula, aquele tudo, tem bastante humor. Então, é uma situação limite que as pessoas têm momentos incríveis de participação no espetáculo, direto no espetáculo, que não só porque dão risada, mas porque participam das emoções. Então, tem uma cena mais forte, alguma coisa que acontece, a gente ouve o ai não acredito, ai... Eles participam diretamente nesse. Eles estão ali muito presentes. Então, isso é muito contagiante para a gente que está fazendo a cena e para eles, né? A comunicação se estabelece de uma forma muito contundente quando a gente faz o espetáculo. E sempre a gente ouve isso depois do espetáculo. Não senti o tempo passar. E o Lenati foi muito ousado numa questão de pausas, de tempos, que às vezes, né, a gente precisa de um ritmo no teatro, porque eu sempre penso que o ritmo não é a velocidade, obviamente, a gente sabe disso. Mas às vezes a gente acelera demais um espetáculo achando que a gente vai ganhar o público justamente por ali. E é o contrário. O ritmo é muito mais intenso quando esse conflito está estabelecido entre os personagens e entre os atores que estão representando esses personagens. Então você pode ficar muito tempo em silêncio e ser muito mais interessante do que você ter um texto dado rapidamente, não é? Porque você acha que o público vai dispersar. Sim. Né? E por conta de televisão, por conta de internet, por conta de tudo. Não, é como o Gil diz, né? O público também gosta do que ele não conhece. Ele quer gostar do que ele não conhece, né? E onde tem ação, né? Às vezes, para mais de movimento, assim. Acho que a gente tá tão acostumado, às vezes, com muito movimento. Exatamente. Um silêncio bem feito tem tanta ação. Eu me E o lembro, Lenati inclusive, apostou de muito uma isso, e a gente cena fez- do espetáculo que tem um silêncio, que, se eu não me engano, é o Galindo que está em cena, passando ali por aquele ambiente, para não dar muitos spoilers, para que você... Que é um silêncio que você cria uma tensão dentro de você, que você vai... Junto com ele, você fala assim, pelo amor de Deus, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora. E o personagem do Galindo, que é o xerife Buster, né? Porque tem a Annie Wilkes, que é a fã número 1 do Paul Sheldon, que é o escritor que se acidenta, e ela socorre esse escritor e leva para casa dela. E ela é uma enfermeira e, coincidentemente, é a fã número 1 do Paul Sheldon. Mas, na verdade, quem ela gosta mesmo é da Misery, que é um personagem de ficção que o Paul Sheldon criou, e tem 8 livros, né?
E ela é fã da Misery. A Misery é referência de vida para ela. E o que o Alexandre Galindo faz, o xerife Buster, porque é uma história policial, a gente não pode esquecer disso. Isso atrai muito as pessoas. Ele é um contraponto total dos outros dois personagens, do Paul Sheldon e da Annie Wilkes. Total, de timing, de raciocínio. Então, ele é muito interessante. Eu falo que ele é a cereja do bolo do nosso espetáculo, porque ele traz um universo completamente diferente. Ele entra, a peça muda completamente. É muito legal. Muito bom. E até quando as pessoas podem conferir? 31 de março, no Tuca, lá na rua Monte Alegre. Às sextas-feiras, 20h30, aos sábados, às 20 horas, e aos domingos, às 17 horas. Bem, Stephen King é um texto, enfim, incrível, incrível, gente. Vocês não podem perder. é isso, não percam. E, para além de Misery, temos coisas vindo? Temos... Temos bastante coisa. Eu tenho ficado bastante no teatro nos últimos tempos, assim. Na pandemia até fiz uma novela, mas já emendei coisas do teatro, por sorte, porque eu acho que é uma sorte fazer teatro. É uma luta muito grande, mas é importante a gente fazer. Já aproveitar e dar um recado aqui, que é o seguinte. A gente precisa, todos nós, a gente precisa olhar para o teatro de uma forma... A gente falou de estatística aqui no começo, ali, né? Para a arte, para a cultura, como uma das coisas que mais geram emprego e renda nesse país. Porque as pessoas, né, a gente acabou de ouvir aqui que mais de 90% das pessoas do Brasil não foram ao teatro. E eu vou ser sincero com vocês não sabem o que estão perdendo. Muita gente não vai ao teatro por preconceito. Né? Existe esse preconceito da história da Lei Rouanet, né, que hoje é a Lei de Incentivo à Cultura. Mas é preciso que a gente entenda que todos os países, ou os países desenvolvidos, existe esse mecanismo de incentivo à cultura. Eu vou dar um exemplo. No Brasil mesmo, não há incentivo do governo para a indústria automobilística, porque ela gera emprego e renda. Não há para o agronegócio? Não há para a cultura. A Lei Rouanet é um desconto do imposto. Eu não consigo emprestar um dinheiro, não existe assim o financiamento do governo para fazer um espetáculo. Não existe. Existe a Lei Rouanet, existe o PROAC, existem algumas leis que facilitam essa produção dos espetáculos. E o que é importante as pessoas saberem? Esses dinheiros públicos que são investidos na arte, eles voltam muito mais altos para o próprio Estado. Por conta de impostos, a Lei Rouanet, se não me engano, que é a Lei de Incentivo à Cultura, de cada real investido, se não me engano, volta 1,80 para o país. Então, quando você ouvir alguém falar que a Lei Rouanet é para vagabundos, é para isso, é para aquilo, é mentira. É preciso você saber que esses investimentos voltam como lucro para o Estado. E mais do que isso, te faz saber quem você é. A arte faz saber quem você é. Um exemplo, a Coreia do Sul, por exemplo, o governo da Coreia do Sul investiu há 20 anos em indústria audiovisual. Foi um investimento altíssimo. O investimento foi tão grande e tão potente, porque eles queriam fortalecer a identidade artística e cultural do país, que hoje o mundo inteiro assiste filmes, por exemplo, da Coreia do Sul. E as empresas viram o potencial disso e investem milhões e milhões e milhões e começaram a aumentar a procura por produtos, mercado da Coreia do Sul por conta desse investimento em cultura. Então é preciso ver a cultura também, eu digo assim, nós sabemos a importância que ela tem no aspecto material e imaterial. Da formação da identidade das pessoas, de um povo, não é? Mas comercialmente também. O PIB brasileiro, na área criativa, a produção criativa cultural do Brasil atinge 3,11% do PIB brasileiro. As pessoas não sabem disso. As pessoas não divulgam isso.
porque há um preconceito muito grande ainda com relação ao teatro. As pessoas acham que não é um trabalho. Até hoje as pessoas ainda falam, nós estamos no século XXI, você faz teatro e trabalha com o quê? Claro que faz parte desses 90% que nunca foi ao teatro. Mas não é isso, é uma potência financeira, é uma potência humana fazer teatro, fazer arte, que faz a maior diferença para o seu dia a dia, para o nosso dia a dia. Se o nosso dia a dia pode ser melhor, é através da arte e da cultura. Perfeito. Olha, É, depois dessa eu não tenho o que dizer. nada que pontuar. Mas Vou estrear em abril, então, agora só falando. Vou estrear em abril, eu vou entrar num espetáculo chamado A Última Sessão de Freud, que está em cartaz há 2 anos e 3 anos também. Já fez mais de 80 mil pessoas, já assistiram, mais de 200 espetáculos, então eu vou fazer a turnê e vamos fazer uma temporada no Rio de Janeiro também. Então é outro espetáculo que as pessoas estão indo assistir com muita força, muita vontade. É outro espetáculo que também está sobrevivendo muito feliz nessas últimas temporadas. Bem, Isa, por favor, aonde você pode encontrar essas peças que vêm aí? Onde você pode encontrar a data final de Misery? Se vem coisas novas de Misery por aí, onde pode encontrar tudo isso? Se você quiser saber mais sobre todas essas produções, quiser anotar na sua agenda para que você não perca nenhuma delas, para que você possa estar em todos esses teatros, é muito fácil. Você pode acessar o nosso site, foyer.digital, e você vai encontrar tudo lá. Basta procurar lá na nossa barrinha. Temos vários setores da cultura ali, temos streaming, temos cinema e temos o teatro. Então você corre lá, clica em teatro e você vai saber tudo sobre esses espetáculos. Para mais que isso, você pode estar no nosso Instagram, que é o @foyerprograma. Lá também, semanalmente, saem diversas notícias, inclusive todas essas agendas. E para mais que isso, você pode nos encontrar aqui no YouTube, que é o programa Foyer. E aí você vai saber tudo também sobre o mundo da arte, da cultura e todas essas datas e tudo que a gente puder e não puder contar também. Exatamente. É isso? Eu acho que é. Muito obrigado por ter vindo hoje Que ao nosso delícia, Foyer. que gostoso encontrar vocês aqui, Pedro e Branquinha, que felicidade, muito Foi um gostoso. prazer. Muito bom. Foi imenso ter você aqui no nosso Foyer. delícia. Volte sempre, está mais do que Claro. convidado para voltar Obrigado. com Freud e com outras produções que vão vir aí, que a gente vai Tem esperar várias e outras aguardar coisas, ansiosamente. várias outras coisas aí para vocês que são investidores em teatro, adoram patrocinar cultura. Tem vários projetos chegando, importantes. É isso, fiquem de olho então. E muito obrigado. E vamos então ao nosso terceiro sinal, por favor. E nós cortamos.